Glória, glória a Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Vamos orar. Deus, maravilhoso é o Senhor. Misericordioso é o Senhor. Deus que fala conosco. Deus que nos ouve. Deus que atende as nossas súplicas, o nosso clamor. Deus que está atento e se inclina para dar ouvido a Deus às nossas necessidades. Pai, é diante de Ti que nos prostramos, que nos rendemos, que invocamos a presença majestosa e poderosa do Senhor. É por meio do Teu Espírito que nos movemos, ó Deus, e que somos levados à celebração, somos levados à verdadeira adoração de Espírito e em verdade. Pai, agora, no ouvir da Tua palavra, ministra também aos nossos corações, esvazie-nos de nós mesmos, e deixe que a palavra do Senhor prevaleça sobre nós. Nós oramos, ó Deus, pedindo assim, quebrantados, em nome de Cristo Jesus, amém, amém, Jesus, amém. Obrigado, equipe, Deus abençoe. Abra sua Bíblia comigo, irmão, no livro de Provérbios, capítulo de número 29. Provérbios, capítulo 29. Se você achou, diga amém. Quem olhou na projeção, diga glória a Deus. Então, metade achou e metade está olhando na projeção, né? Quem estava procurando, estava de cabeça baixa e não viu na projeção. Mas nós vamos ler apenas 2 versículos agora. Mas eu vou pedir para você deixar o livro de Provérbios aberto. E, se possível, você lesse todo o capítulo 29. Tá bom? Nós vamos destacar alguns versos na nossa reflexão de hoje, apenas alguns versos, mas o interessante é que nós pudéssemos meditar em todo ele, mas o tempo não nos permitirá. Então eu vou ler o verso de número 2 e vou ler o verso de número 18. Então, Provérbios 29, verso 2 e verso 18. Diz assim: quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, então o povo lamenta. Há uma versão mais antiga que diz: quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. Há outras versões que estão um pouquinho mais diferentes, mas o princípio é o de governo, é o de liderança, é o de ascensão. Verso 18, que diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Amém? Nós vamos começar do verso 1. Nós vamos pensar no verso 1, verso 2, verso 11 e o verso 25. Eu falei com a Camila que eram apenas o 2, o 11 e o 25, mas pode incluir o 1, tá, Camila? Obrigado, foi falha nossa aqui. Este provérbio, irmãos, assim como vários outros provérbios, eles trabalham de uma forma a comparar entre justo e ímpio, entre o bom, o que faz a coisa certa, e o que faz a coisa errada. Quais os benefícios daquele que acerta e quais os benefícios daquele que erra? Isso considerando preceitos divinos, considerando mandamentos divinos, leis e princípios segundo a lei ou os mandamentos do Senhor. Ele faz esse comparativo, não é peculiar do capítulo 19, mas é muito característico de vários outros capítulos do livro de Provérbios. Então, se você for ler todo o capítulo 19 ou 29, você vai entender. Quando o justo faz isso, acontece isso. Quando o ímpio faz isso, acontece
isso? Então ele faz esse comparativo, e é importante que a gente perceba isso. As pessoas gostam de ter, nos dias atuais, alguém dizendo o que elas devem fazer. Verdade ou não? Verdade. E para a gente meditar nesses versos e nos princípios estabelecidos aqui, nós vamos tirar essa ideia de alguém nos mandando fazer alguma coisa, mas considerando Deus nos mandando fazer e obedecermos ao que Deus nos manda fazer. No geral, as pessoas gostam de alguém dizendo o que elas devem fazer, porque é uma forma de fugir da responsabilidade das consequências das decisões tomadas. E o livro de Provérbios, ele vai nos dar como princípio de justiça e como princípio de sabedoria, e dentro do conceito de sabedoria, a ideia de fazermos boas escolhas, decidirmos bem os caminhos da nossa vida, entre o que vem de Deus e o que não vem de Deus, o que é bom e o que é mal. Então, o princípio aí dessa sabedoria, além de ser o temor do Senhor, a ideia de fazermos boas escolhas, tomarmos boas decisões. Alguém já pregando já disse que nós somos frutos das nossas escolhas, das nossas decisões. Então, quando eu não preciso decidir e alguém diz o que eu devo fazer, fica mais fácil. Porque eu não vou arcar com a consequência. Se eu errei, diz assim, foi o pastor que mandou. Se outro errar, diz, não, foi o fulano que mandou eu fazer assim. E aí, transferirmos esta responsabilidade é muito fácil. Por isso que, logo no início, o autor, e aqui considerando ser Salomão, o rei de Israel, o homem mais sábio de toda a terra, e que não viveu todos os mandamentos e princípios do Senhor, mas que ao fim da sua vida, meditando nela, reflete, pensa muita coisa, e nos traz alguns desses provérbios, a gente pode aprender, né? Então nós vamos escolher aqui alguns desses versos, estabelecermos alguns princípios para a nossa vida. Esteja bem atento, que é importante abrirmos os nossos ouvidos. Ele começa dizendo assim: quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. Algumas versões bem interessantes, falando sobre confronto, e aí dizendo dele ser destruído, em outras versões, quebrantado, sem que haja cura. Quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio, sem que haja cura, sem que haja restauração. Isso diz respeito àquelas pessoas que são repreendidas, são corrigidas, e aqui o preceito é corrigido à luz dos mandamentos divinos, corrigidos à luz da palavra de Deus, à luz da vontade de Deus, mas resolvem seguir os seus próprios caminhos, tomar suas próprias decisões, andar segundo os seus próprios pensamentos, segundo os seus próprios desejos. Então, esta pessoa que a gente corrige, repreende, e ele não muda, diz uma das versões, é interessante, ele fica com o seu coração de dura cerviz, fica uma pessoa de coração endurecido, uma pessoa que é difícil mudar, uma pessoa que não se torna ensinável, ele não está disposto a ouvir o conselho ou a repreensão de ninguém, o seu coração fica endurecido, rancoroso, amargo, e de repente essa pessoa é quebrada, ou ela é destruída e não há tempo de restauração e de cura para a sua vida. Conhece alguém assim? A gente poderia ilustrar isso facilmente numa vida infantil. E aí permita-me considerar todo o livro de Provérbios. E ele nos fala para corrigirmos os nossos filhos.
Mas, por exemplo, no processo de correção dos nossos filhos, se nós não conversamos com ele, não ensinamos, não instruímos, não dizemos o que pode, o que não pode, apenas espancamos eles, batemos eles, ele fica sem vergonha. Ele fica safado, ele já sabe que vai apanhar. E se ele apanha, dói um pouco, mas e daí? Só se alguém for matá-lo. E é por isso que alguns pais extrapolam. Não justifica. Porque ele vai batendo, o filho depois já, eu vou apanhar mesmo, posso fazer o que é errado. Há de chegar o momento da sua vida que ele pode perder a sua própria vida sem que haja tempo de mudança e de arrependimento. No geral, os nossos jovens hoje perdem a vida entre 15, e isso está baixando, e 25 anos de idade. Os jovens perdem a vida hoje, no mundo do crime, da violência e de tudo mais, entre 15 anos e 25 anos de idade. A gente tem trazido alguns dados estatísticos aí, já para a igreja, há muito tempo. E se nos tornamos pessoas que não são ensináveis, de coração de dura cerviz, que não aceitam ser corrigido, ensinado, repreendido, então ele vai criar o seu próprio modo, o seu próprio jeito de enfrentar a vida e de lidar com os problemas da vida sem ouvir ninguém. A gente costuma dizer que por vezes, e isso não é uma regra geral, mas algumas vezes, algumas pessoas ou nós mesmos nos tornamos o que nós chamamos de autodidatas. Aprendemos por nós mesmos. É bom, porque dá um tom de sabedoria, de aprendermos, mas também nos traz um tom de arrogância, de que se posso aprender sozinho, não preciso de ninguém. E aí criamos os nossos próprios conceitos, nosso próprio destino, nosso próprio roteiro, e aí criamos as nossas crenças, os nossos valores, e não nos abrimos para ouvir ou aprender de mais ninguém. Nos tornamos pessoas que não são ensináveis. É difícil liderar estas pessoas. É difícil conviver com elas num relacionamento familiar ou de convívio social, porque ela sempre vai ter a razão. Não à luz da palavra de Deus, mas à luz das suas crenças, à luz dos seus conceitos. Então, vale a pena sermos repreendidos, corrigidos e aceitarmos, abrirmos a nossa vida para sermos ensinados, corrigidos, e estarmos atentos ao que Deus possa estar nos falando. É claro que nós estamos falando dentro de preceitos divinos, de mandamentos divinos. O segundo verso diz assim: quando o justo se multiplica, ou quando o justo governa, o povo se alegra. Vamos parar para pensar, porque o próprio capítulo 29 diz as qualidades do justo e dar as características aí muito peculiares desse homem justo. Se você ler o verso 2, verso 3, verso 6, verso 7, verso 8, verso 10, verso 14, verso 23, você vai ouvir a palavra justo e quais as qualidades desse justo, como age o justo. Você pode ir para vários outros versos do livro de Provérbios e você vai encontrar quais as características do homem justo. Ele é humilde, ele é ensinável, ele age com a verdade, ele não mente, ele não tem o coração seduzido pela corrupção. E aí vocês vão observar essas características aí. Ele dá atenção ao pobre, ele promove a paz, ele reprime a sua própria ira, ou seja, não é um homem iracundo, julga com retidão e é humilde. São características do homem justo. E ainda poderemos considerar que aqui está se falando de governo, está se falando de liderança, de governo de uma nação. Só que aí a gente tem que fazer uma diferença. Compreendendo isso, nós estamos vivendo aí a iminência da nossa eleição dia 2. Larissa casa dia 2, no dia das eleições. Misericórdia, eu tenho que votar cedo. Mas
Vamos considerar aqui que é uma monarquia. Sabem o que é isso, né? É um rei. O rei, com exceção de alguns que tiveram a participação da escolha ou da opinião do povo, o rei não era escolhido pelo povo. O rei era um processo sucessório. Meu pai era rei, se eu sou o filho mais velho, morre meu pai, eu sou o sucessor dele. Essa mudança aconteceria se houvesse um ato violento, uma revolta, alguém tomando o poder e matando o sucessor ou os sucessores. Salomão, por exemplo, matou a sua família. Alguns dos seus irmãos foram para a espada. E no processo sucessório do reinado de Israel, muitos mataram seus familiares e outros generais tomaram poder, especialmente do Reino do Norte, para assumir o poder e aí assumiram o controle da nação. Não era um processo como no nosso, de uma república democrática de direito. Legal, depois vocês estudam o que é isso. Quem estava lá no grupo dos homens do Pica-Papel, a gente teve um tempo de reflexão sobre isso e falamos um pouco sobre essa diferença. A nossa escolha ela é feita pelo povo. Pelo voto nós escolhemos os nossos governantes. Nós escolhemos o nosso presidente e diga, não é o mais importante no nosso processo de escolha de governo. Todos põem sua confiança única e exclusivamente na eleição do presidente. Mas numa república democrática de direito, governada por 3 poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo. Quem faz as leis? O legislativo. Então, há de ter sabedoria para escolher o deputado estadual, escolher o deputado federal e escolher os senadores. E há de se ter sabedoria para escolher o presidente. É o executivo, só vai executar, ele não vai fazer as leis. Então, nesse processo, mais importante é a escolha dos nossos deputados e senadores. E pouca importância demos a isso como valor de escolhermos os nossos governantes. Do judiciário, o poder acontece por meio de concurso público, aí num processo seletivo de competência, de conhecimento e também de prática jurídica, com exceção do Supremo, que é por indicação tríplice, e o executivo escolhe aquele que vai assumir uma das cadeiras. Esse é o processo. E é importante sabermos destas coisas para fazermos a boa escolha na hora de elegermos os nossos governantes. Aqui, o processo de julgar ou de governar a nação, ou era escolhido a mando de Deus, ungido pelos profetas, ou era pelo processo natural e sucessório. Se bem que às vezes no Brasil é sucessório, né? Em alguns estados brasileiros, e permitam-me abrir parêntese, lá na minha terra, terrinha do Maranhão, por muitos anos era sucessório. Sarney e a sua família, né? E era interessante que os filhos não faziam parte do mesmo partido. Cada um fazia parte de um partido, assim nunca ficavam longe do poder. Era uma estratégia política. Sabedoria nós precisaríamos ter para escolhermos os nossos governantes e orarmos para termos sabedoria para fazermos esta escolha. Quando o justo governa, o povo se alegra. O povo se alegra. Aí está o verso 2 completando. Vamos pensar sobre isso. A alegria dos homens com relação a governo e com relação a líderes de uma nação se refletem, no geral, na conquista de bens materiais. O povo vai ficar feliz se o salário mínimo estiver alto, se os seus negócios forem bem, se a economia
estiver bem, e isso é uma propaganda política quando se faz campanha eleitoral, se economicamente a nação vai bem, tudo jóia. Provavelmente o presidente atual ou o outro que fosse vai se reeleger. Mas se economicamente estiver mal, então todo o resto vai mal. Então, o povo se alegra, não é uma regra geral, ainda que seja para o governo dos justos. Se você abre o Salmo capítulo 2 e o capítulo 3, nós entendemos perfeitamente isto. Ali está se falando de um rei, e ali era Davi, na figura humana era o rei Davi, o melhor de todos os reis da nação de Israel, embora não fosse perfeito, mas num antítipo, numa figura do Cristo, do Messias, diz que ele tinha muitos inimigos. E estes provocavam uma revolta no império, provocavam um descontentamento geral, porque ele havia implementado as leis e os preceitos do Senhor. Não era só uma questão de economia, mas as leis e os preceitos eram divinos. E aqueles que eram contrários, então se rebelavam. O povo se alegra não é uma verdade absoluta para quando o justo governa. Se formos considerar isso dentro de valores e princípios cristãos, a Bíblia diz que o mundo jaz no. Então as leis que forem estabelecidas numa nação, os seus habitantes são guiados por principados e potestades, segundo Efésios, por seus próprios desejos e pensamentos, quando se estabelecerem leis e princípios divinos, regras e mandamentos divinos, o povo vai ficar feliz? Não. E essa é uma grande diferença entre o Estado e a igreja. Porque o Estado não governa para os protestantes, para os crentes, para os evangélicos. O Estado governa para o seu povo. E na sua maioria, se eles não concordarem com preceitos divinos, o governo tem que se adaptar conforme as leis que forem estabelecidas para este povo, para esta nação. Cabe à igreja aceitar, concordar ou não. E aí nesse valor a igreja é diferente, porque como igreja nós não nos submetemos a uma lei que contraria ao princípio e a lei divina. E aí por isso o Estado não é igreja e a igreja não é Estado. Ambos exercem papéis divinos, mas com responsabilidades diferentes. Eu vou dar um exemplo. O Estado tem o poder de exercer a espada, a igreja não. O Estado pode fazer guerra, a igreja não. Ainda que o Estado tenha a liberdade e o direito dado por Deus de promover a espada, mas a igreja não. Uma outra coisa para a gente pensar como diferente. Como crente, nós não temos pátria. Fazemos parte de uma pátria só. Somos todos família de Deus. Somos todos irmãos. Como Estado, o Estado brasileiro vai defender as leis brasileiras, os direitos do seu território, as suas fronteiras, as suas divisas e daí por diante. E se precisar para fazer guerra, para defender, ela vai fazer. Mas o cristão transpassa esta barreira. Somos feitos a grande família de Deus, sejamos nós brasileiros, bolivianos, anglicanos e de qualquer outro povo, de qualquer outra nação. Extrapolamos as divisas e a fronteira. A igreja nesse sentido é diferente do Estado. Então pensar, o justo governa, nos preceitos aqui, e as qualidades do justo são estabelecidas e nós já colocamos ali quais são. Ele vai exercer a sua liderança com humildade, vai exercer a sua liderança com verdade, ele vai exercer a sua liderança pensando nos pobres, ele vai exercer a sua liderança
princípios de justiça, de equidade, de verdade e de tudo mais que está descrito lá no capítulo 29. Já no contraste diz, quando o ímpio governa, o povo geme. Quais as qualidades que o livro aqui nos retrata como ímpio? Vamos ver quais são as qualidades deste homem. É uma pessoa de dura cerviz, não é ensinável, não é passivo de correção, não é passivo de repreensão, não é passivo de se arrepender dos seus atos, que não se submete aos preceitos divinos e não aceita nenhum tipo de correção. Ele tem prazer em fazer coisas erradas, tem prazer na violência, tem prazer na corrupção, no suborno, no escárnio, é precipitado, é iracundo, é soberbo. Pastor, está tudo isso aí, tá? Verso 4, verso 6, verso 8, verso 10, verso 16, verso 20 e verso 22. O ímpio tem todas estas características, todas estas qualidades. Se é qualidade, né? Vamos chamar só de características. Estes podem ser escolhidos por aqueles que concordam com suas propostas, seus valores, ou por aqueles que por eles são enganados. No nosso caso, de uma república democrática e de direito, em que as pessoas têm a livre escolha, o livre arbítrio para decidir quem são os seus governantes, podem ser enganados por estas pessoas e fazerem estas escolhas, em vez do justo, o ímpio. Estou falando de política? Não, estou falando de Bíblia. Mas a Bíblia nos ensina a sermos sábios e viver prudentemente neste mundo, até para promovermos a justiça e o reino de Deus. Diz o verso que o povo geme. Quando estas pessoas governam, trazem prejuízos para si, trazem prejuízos para todas as pessoas, visto que elas permitem um ambiente concordante com seus valores e a sua prática de vida. Concordantes com seus valores e com a sua prática de vida. Como é que um mentiroso vai repreender outro mentiroso? Como é que um adúltero vai repreender outro adúltero? Como é que um corrupto vai repreender outro corrupto? Como é que um ladrão vai repreender outro ladrão? Como é que um cego pode guiar outro cego? Como disse Jesus, impossível. Então, eles trazem isso. O povo geme. Temos algumas escolhas que foram assumidas pelo cristianismo na história, pela igreja na história. Deixe-me dizer algumas bem antigas e algumas bem modernas e algumas muito atuais que nos preocupam. E aí permitam-me exercer o verso 18. Sem profecia o povo se corrompe. A história pode nos ensinar muitas coisas. A igreja, na sua história, especialmente a igreja católica apostólica romana, errou na história quando achou que poderia assumir o poder político como igreja. Foi uma catástrofe na história. Matamos, perseguimos e fizemos muitas atrocidades. Outros erros na história, aí em termos de doutrinas, mas politicamente cometemos este erro. No Brasil e na história da igreja mais moderna, nós confundimos costumes, hábitos com doutrinas e criamos algumas barreiras e algumas coisas que prejudicaram o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Os irmãos sabem do que estou falando. E bem recentemente, na modernidade, o evangelho tem sofrido um golpe tremendo. Por meio das igrejas neopentecostais se assumiu uma doutrina chamada doutrina da prosperidade. E que ela foi para a mídia. E isso caracterizou os evangélicos como aquele tipo de pessoa
E quando se pensa em evangélico, se pensa naquela doutrina, naquele tipo de pregação e naquele perfil. Isso é um golpe para o verdadeiro evangelho, e a gente tem combatido isso aqui muitas vezes nas nossas mensagens. O evangelho não é o evangelho da prosperidade, como muitas vezes as pessoas anunciam hoje, barganhando e negociando a graça divina, e negligenciando o sacrifício da fidelidade da vida cristã e do sofrimento que faz parte, às vezes, da nossa própria vida. Mas mais recente, eu tenho me preocupado, porque nos identificamos como evangélicos com alguns personagens que não são evangélicos. Ainda que seus valores podem se parecer ou podem defender algumas pautas, mas não são evangélicos. E criamos a nossa identidade vinculada à identidade destas pessoas. A história há de ver quanto erro nós estamos fazendo e quais os prejuízos que sofreremos com decisões semelhantes. E aí eu não estou falando de decisão de escolha político-partidária. Eu estou falando de igreja quanto à sua saúde dos valores divinos. Aí deixe-me ilustrar isso. Hoje nós temos dois personagens que se degladeiam na nossa política e no nosso processo eleitoral, e eu não vou falar o nome. Mas um não é evangélico, mas defende pautas, e alguns dos valores dessa pauta nós defendemos como igreja. E outro não tem nenhum compromisso com os valores judaicos cristãos. Um não é, mas defende algumas pautas. E as nossas decisões não podem ser confundidas com a nossa identidade. O evangelho e os evangélicos são aqueles que proclamam o evangelho de Cristo Jesus. E como cidadãos e como evangélicos temos os direitos de escolhermos os nossos representantes, baseados nas pautas e nos valores que nós acreditamos, nossa livre consciência. Mas cuidado, para não confundir a identidade evangélica com quem de fato não é. E olha que eu ouço bastante. Escolhemos pessoas públicas para nos representar como evangélicos, sem de fato terem assumido o real compromisso com o Senhor Jesus, como Senhor e Salvador de suas vidas. E aí permita-me dizer, ainda que tenhamos alguns que são evangélicos e que se declaram evangélicos, mas não têm qualificações e formação estrutural no seu caráter para assumirem publicamente algumas funções e alguns cargos públicos. A mercê desse, quantos nós temos que guardaram dinheiro na cueca, que fizeram parte do escândalo do mensalão, da Lava Jato, como pastores, como evangélicos, como parlamentares. A sabedoria que nós temos que ter e o quanto temos que dobrar os nossos joelhos para termos discernimento, para escolher os nossos governantes como os justos, que governarão a nossa nação dentro do seu caráter, da sua formação e da sua identidade com Cristo Jesus. Ou alguns deles que defendem alguns valores, ainda que não sejam, mas que por nós podem ser escolhidos ou por vocês. Texto do do verso de número 11, deixe-me ler lá o verso 11, que diz assim: o tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. O que a Bíblia está dizendo aqui? Hoje, e olha que eu sou psicólogo, sou terapeuta, atendo muita gente. Mas as pessoas dizem assim, não, fala, pode pôr para fora a sua raiva, a sua ira. Depende como é que nós vamos fazer isso. Já pensou uma mulher brava dentro de casa, irada com seu marido, e com uma faca na mão? Misericórdia.
ou com um pau de macarrão na mão, né, Jaze? Foge, Jaze, corre, né? Se isso acontecer. E nós vivemos um período em que as pessoas não têm o controle das suas emoções, dos seus sentimentos, especialmente da sua ira. E os homens estão cada vez mais violentos, agressivos. Os homens dentro de casa, matando suas esposas. O feminicídio tem sido uma característica dos nossos dias, pós-pandemia, mais ainda. As nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens não conseguem mais reprimir e segurar a sua ira e batem nas suas professoras e jogam carteira nas suas professoras e chutam seus professores e batem nos seus pais, matam seus avós. A Bíblia está dizendo que o homem justo, ele reprime a sua ira. Ele sabe contar até 10. Ele tem o domínio próprio. Ele se segura. No futebol, né, Zéias? Passou, deu uma caneta na gente, dá um rapa nele. Devagar e sempre. A gente não tem aprendido a dominar a nossa ira, reprimir a nossa ira. E reprimir aqui é o sentido de não esconder, negar, dizer que não existe. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não dê lugar à ira. A vingança pertence a Deus. Então, saber contar, se segurar, o que a Bíblia está dizendo aqui, segure a sua ira. Hoje em dia, na campanha política, as pessoas estão se matando. Intolerância absoluta. Ah, não concorda com o meu partido, não concorda com o meu candidato, pá, mata. No sinaleiro, está lá você bandeirando em favor do seu candidato, do outro lado da rua tem outro bandeirando do outro, e se falar alguma coisa, é bandeirada para tudo que é lado, é paulada para tudo que é lado. Se você está trabalhando na política, domine-se, controle-se. Faz parte do fruto do Espírito o homem justo que sabe dominar, refrear a sua língua e dominar a sua ira, os seus impulsos. Faz parte. Então o texto diz que o homem tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. Você é justo ou você é tolo? Você é sábio ou você é tolo? O sábio domina-se, tem domínio próprio. O tolo não tem domínio próprio, não sabe se controlar, não sabe se reprimir, não sabe se segurar. Verso 25, ainda fala, deixe-me ler. Quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. Aqui é uma referência a Deus. O homem que não confia em Deus, que não descansa em Deus, ele se torna uma pessoa, e conforme alguns outros versos, precipitada. Toma decisões precipitadas. Ele não sabe esperar o tempo de Deus, a resposta de Deus. Não sabe ouvir Deus. Ele vai à frente, tomando as decisões do jeito dele. Não, eu penso que é assim, então vai ser assim. Não dá tempo para pensar e ouvir o que Deus está dizendo. E estes caem na sua própria armadilha, porque vão sofrer as consequências das suas escolhas. Mas a gente pode trazer isso para os relacionamentos, para a nossa dinâmica relacional. A pessoa que não confia nos outros se torna desconfiada. E como desconfiada de tudo e de todos, ela está sempre arquitetando uma defesa. Ela está sempre pronta para se defender. E ela arma um conjunto de argumentos ou de ações para se defender das outras pessoas. Essas pessoas, elas podem se tornar, inclusive, extremamente ciumentas, manipuladoras e controladoras da vida das outras pessoas.
porque elas são desconfiadas, não confiam em ninguém, nem em Deus. Deus pode guardar, guarda nada, Deus guarda lá, eu guardo aqui. Então, e aí nós caímos na nossa própria armadilha. Pessoas assim acabam se isolando e deixando de também se beneficiarem, crescerem, prosperarem, assumirem cargos, assumirem funções, porque cada responsabilidade que se assume, é preciso confiar nos outros, é preciso delegar responsabilidades, funções, e assim, quem não confia em ninguém, está sempre controlando tudo e todos, e cai na sua própria armadilha, da solidão, do isolamento, né? E do viver só por muitas vezes. Então, o texto diz que nós precisamos ter cuidado para não cairmos na nossa própria armadilha, no nosso próprio laço. Pergunta de novo que vem para nós: eu sou esta pessoa? Então faço eu a pergunta de novo: sou tolo ou sou sábio? Sou justo ou sou ímpio? O ímpio não busca aprender de Deus, não ouve estes bons conselhos, que são princípios, são trazidos da palavra de Deus, para que eu viva melhor, para que a minha nação viva melhor, para que as minhas escolhas sábias, reflexivas, inteligentes e baseadas na palavra de Deus, possam trazer prosperidade à minha vida, prosperidade à minha casa, prosperidade à minha nação. Ainda que isso me traga alguns inimigos, diga-se de passagem. As oposições e inimigos sempre vão existir. Aqueles que discordam dos valores e dos princípios divinos. E eles vão estabelecer as suas próprias crenças, seus próprios conceitos, os seus próprios valores. Provérbios nos dá um ensino, nos ajuda a sermos sábios. E nos dias atuais, mais do que nunca, nós precisamos ler o livro de Provérbios e encontrar sabedoria. Escolheremos os homens que governarão sobre a nossa nação. Se eu fosse dizer assim, é muito difícil, né? Mas precisamos ter sabedoria dentro dos preceitos e dos valores divinos para escolhermos aqueles que vão governar a nossa nação. Não pense só no presidente. Já escolheu, já pesquisou, já examinou, já averigou, já avaliou o histórico da vida dos candidatos que você vai votar para deputado estadual, para deputado federal, para senador e também para presidente. Pense, avalie. Já orou por isso? Já leu a palavra de Deus, para dentro da palavra de Deus encontrar valores e princípios que ajudem você a fazer esta escolha, ou você está escolhendo por você mesmo, segundo as suas crenças e os seus próprios valores e ideias próprias? Ouça de Deus, examine de Deus, avalie, abra o seu coração para ser ensinável ao que Deus pode trazer de iluminação para a sua vida. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Agora, não se esqueça, eu sempre falo isso para o Márcio, os irmãos sabem, eu gosto de política, e gosto de discutir política. Não posso fazer isso muito de púlpito, mas nas conversas pessoais eu gosto. Mas uma coisa eu sempre faço quando converso com um candidato. Eu falo de Jesus para ele, e digo que o meu desejo não é só votar ou votar para ele, mas é ganhá-lo para Jesus. E sempre me ofereço a ir no seu gabinete, ou ir na sua casa, fazer-lhe uma visita e orar por ele. Não é assim, Osés? Já me viu fazer isso. Não é assim, Márcia? Já me viu fazer isso. Faça isso. Não é só escolher, mas é pregar o evangelho. Esse é o nosso papel como igreja. Pregar o evangelho, não importa para quem. Pregue o evangelho. Leve as pessoas a aceitarem Cristo Jesus
E isso poderá fazer toda a diferença para a nossa nação. Vamos orar, que Deus nos dê sabedoria para dia 2, fazermos as nossas boas escolhas. Oremos pela nossa nação. E por aquele que vai ser o presidente, que vão ser os deputados, que vão ser os senadores. Toda a autoridade é instituída por Deus. Lembre-se da frase que eu sempre concluo: ou para abençoar o povo, ou para trazer juízo sobre o povo. Mas entenda que é ação divina. Aquele que for o nosso governante, que forem os nossos governantes, se for para trazer juízo sobre a nação e sobre nós, igreja, estejamos prontos para avaliar e nos arrependermos, que aí cabe o arrependimento. Se for para abençoar a nação, continuemos a agir da maneira que abençoe a nossa nação. Curve a sua cabeça e oremos. Pai do céu, nos dê sabedoria, discernimento, entendimento como igreja do Senhor, como povo do Senhor, que habita no mundo presente, especialmente dentro do território chamado nação brasileira. Agora escolheremos os nossos deputados, escolheremos os nossos senadores, escolheremos o nosso presidente. Precisamos de muito discernimento do Senhor para compreender qual a vontade do Senhor para a nossa nação hoje. Quais aqueles que são os apontados, os escolhidos pelo Senhor para liderar e presidir a nossa nação. Ó Deus, e nos dê um coração disposto a obedecer o Senhor. Nos dê um coração pronto a ouvir do Senhor. Ó Deus, e assumirmos a responsabilidade que nos é dada no processo de escolha. Seja no acerto ou no erro, ó Deus, mas nos trazendo a capacidade de reflexão, de reconhecer o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Ó Deus, e de promovermos o bem-estar para o povo, para a nação, ó Deus, e para os necessitados. Nós oramos pedindo graça, misericórdia do Senhor, direção do Senhor, mais do que nunca, Deus, nesse tempo precisamos de Ti. E nós oramos pedindo isto, em nome de Cristo Jesus. Pai, não nos deixe ser tolos, e muito menos ímpios, mas nos faça sábios e justos. Justos porque justificados pelo sangue de Cristo Jesus, mas justo também nas nossas ações, nosso procedimento, no nosso agir. Em nome de Jesus é que oramos assim. Amém. Amém.